em Jó, capítulo 33. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom, irmãos. Amém. Jó, capítulo 33. Aleluia. No versículo 14. Você vai deixar ela aberta aí, para você ver que eu vou pregar isso aí. Mas atente aqui para mim agora. Eu quero que hoje vocês possam, dentro da palavra de Deus, entender um pouco da forma como Deus age. E tirar da sua mente que a forma ou a maneira como Deus fala, como Deus age, não é para a sua destruição. Deus só está manifestando o seu cuidado, porque Ele ama. Eu vou repetir, que eu quero que você preste atenção no que eu estou falando, e para isso eu preciso que você olhe para mim. Porque se você não olhar para mim, você vai ficar olhando para o celular, para o irmão que está andando da direita, da esquerda, para o diácono que está bonito, e aí vai. Então preste atenção, pelo menos nesse momento para mim. O que eu quero nesta noite, por Deus, é que pela palavra de Deus, você possa entender e compreender a forma, a maneira, o jeito como Deus age. E a forma e a maneira como Deus age não é para a sua destruição, é para o seu bem. Porque quando Deus age, Ele age manifestando o seu amor para conosco, o seu cuidado de pai para com o filho, e a manifestação de um amor de um pai também para com o seu filho que lhe quer bem. Então, continue com a sua atenção aqui em mim. A forma como Deus age só manifesta o amor de Deus para conosco. O método que Deus escolheu para me disciplinar, para te disciplinar, é para manifestação do cuidado de Deus e do amor de Deus para conosco. A forma como Deus permite, isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes que você deve entender hoje. A forma como Deus permite as coisas acontecerem na sua vida e na minha vida é para mostrar a nossa fidelidade. Há um propósito de Deus para conosco. Quando as coisas acontecem conosco, não é só manifestando o amor de Deus, o cuidado de Deus, não, é para nós também demonstrarmos a Deus a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa perseverança, e aquele amor que nós pronunciamos com a boca, mas que às vezes não vem em atitudes. Então as coisas acontecem com propósito, porém o propósito não é para o mal, é para o bem, para glorificar o nome do Senhor, e para nós mostrarmos ao Senhor o quanto também nós o amamos, mostrar a nossa fidelidade. A forma como Deus permite as coisas acontecerem, para também mostrar que Deus está vendo tudo. As coisas acontecem por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Embora você às vezes pense
que aquilo que está ocorrendo com você, Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, Deus não está no controle. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Deus está vendo, que Deus está ouvindo e que nada saiu do controle de Deus. Deus continua controlando tudo, vendo tudo e escutando tudo. Por quê? Porque Ele continua amando. É o Pai que ama, e o Pai que ama cuida. A forma como as coisas acontecem, embora nós questionamos. Muitos entraram aqui hoje querendo questionar a Deus, porque as coisas estão ocorrendo em sua vida. Muitos entraram aqui questionando porque o trabalho não é mais o mesmo, porque o relacionamento não é mais o mesmo, porque eu não tenho sido mais o mesmo, porque que as coisas não estão fluindo como fluía anteriormente. Muitos são os questionamentos, mas eu estou aqui para dizer para você, que tudo isso está acontecendo, é só para Deus manifestar o seu amor e o seu cuidado, para comigo e para com você. E eu vou mostrar isso para você dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor me diz, no livro de Jó, no capítulo 1, uma reunião foi marcada. E essa reunião é marcada para os filhos de Deus. Prestem atenção no detalhe. Uma reunião marcada por Deus com seus filhos. E a Bíblia diz que nesta reunião vai aparecer o meu e o seu adversário, Satanás. E aparecendo Satanás, o Senhor vai direcionar a palavra a Satanás, perguntando aonde e por onde ele anda, e ele vai dizer, por rodear a terra e passear por ela. E nessa conversa, o Senhor nosso Deus, Ele vai dizer a Satanás, tu conhece meu servo Jó? E Satanás vai argumentar com o Senhor, dizendo que a atitude de Jó, a qual o Senhor vai declarar para Satanás quem ele é, homem íntegro, reto, justo, é porque o Senhor tem o guardado, é porque o Senhor tem protegido, é porque o Senhor tem permitido em tudo o que ele faz, ele prosperar. Eu estou querendo mostrar a você que Satanás sabe aonde está o meu e o seu coração. Satanás sabe aonde ele pode te tocar. Satanás, ele sabe aonde ele toca em você, a ponto de você querer abandonar o Senhor. Porque quando ele vai pedir ao Senhor para tocar em Jó, a intenção dele é o quê? É mostrar para o Senhor que Jó não é nada daquilo que o Senhor falou. Então o Senhor vai dizer, olha, pode tocar nele, só não tire a vida. Toca nos bens materiais. Quantos que estão aqui preparados para perder tudo que tem hoje? Materialmente. Se Deus tirar hoje uma moto, tem gente que abandona o Senhor. Se um ladrão entrar na casa de alguém hoje e levar uma bicicleta, já abandona. Eu vou piorar. Se o carro que precisa de manutenção estragar hoje, já é motivo de falar que Deus é infiel. Se a empresa não vender como vendeu ontem, Deus já não é mais o mesmo. Só que a Bíblia me diz que Satanás, em um único dia, acabou com a vida financeira do homem mais rico do Oriente. Acabou com a terra, acabou com os servos, acabou com as servas, acabou com os bois, acabou com os camelos, acabou com toda a sua plantação e também matou os seus filhos. Quem é aqui que está preparado? Se for a vontade de Deus de tirar o filho hoje. Eu vejo isso muito em velório. Filhos reclamando que a mãe foi embora, que o pai foi embora, que o irmão foi embora, achando que Deus é injusto, achando que Deus é ingrato. Não, Deus sabe o que faz. E o intuito de Deus é não perder ninguém. Ele quer salvar a todos.
Só que nós queremos, principalmente os de casa, sempre conosco. Seja numa situação de CTI, porque tem situação que a pessoa já está morta, mas a pessoa ainda está lá exigindo que Deus ressuscite, sem saber o que essa pessoa vai fazer amanhã, só que Deus já sabe. E nós queremos questionar: ei, Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha. Imagine você hoje, vários carros, fazendas, sítios, você é o cara, é o primeirão de Belo Horizonte em dinheiro, e no único dia você vê tudo se perder, e além disso seus filhos, seus servos, suas servas. A Bíblia diz que Satanás vai até o Senhor e vai pedir: deixa eu tocar nele agora. Porque Satanás sabe que se tocar nos filhos, o homem pode largar o Senhor. Satanás sabe que se tocar na sua vida financeira, você abandona o Senhor. Satanás sabe, se tocar na sua empresa, você larga o Senhor. E agora Satanás está dizendo: olha, eu preciso tocar nele. Porque a Bíblia diz: o que dará o homem pela sua alma? Então Satanás sabe que o homem fará de tudo para se manter vivo. Então o Senhor diz: pode ir lá e tocar nele, só não tira a vida dele. A Bíblia diz que para já não bastar, Satanás vem e tira a saúde de Jó. Tem pessoas aqui que reclamam, andam, come, bebe, enxerga, escuta, só porque tem uma dorzinha ali de vez em quando, está reclamando, está murmurando, está questionando. E Jó, que perdeu praticamente toda a sua saúde com a lepra, aquele homem foi colocado para fora, os cães passaram a lamber a Jó, usava ele caco de telha para coçar as suas feridas. E a Bíblia me diz que tudo isso foi permissão do Senhor, para quê? Para mostrar a Satanás a fidelidade de Jó. Eu estou querendo dizer para vocês que tudo isso aconteceu na vida de Jó com um propósito, para Deus mostrar para Satanás que Jó é tudo aquilo que Deus falou. Mas também tem um outro propósito, e esse propósito também é extraordinário. Porque qual é a pessoa que se enriquece e não pode vir sobre ela a soberba e o orgulho? E Deus vai permitir que os amigos de Jó vão até a Jó para saber o que aconteceu e o porquê que aconteceu. E um dos amigos de Jó, Eliú, vai dizer algo para Jó, que quando eu meditava a palavra eu chorei. Chorei porque o Espírito Santo me fez entender que tudo aquilo que ocorre na minha vida é o modo como Deus quer falar comigo, não para me distanciar dele, mas para me aproximar mais dele, porque tudo tem um propósito. E o propósito aqui na vida de Jó é mostrar para Satanás que verdadeiramente Jó é íntegro, reto e fiel ao Senhor e justo. Mas também o Senhor quer alertar Jó. Vamos ler Jó 33:14. Pois a verdade é que Deus fala. O falar aqui pode ser também agir. Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. As pessoas não estão percebendo em algumas circunstâncias o agir de Deus. Por quê? Porque elas acham que o agir de Deus é só no sim, é só nas coisas boas, e que Deus não age no não, e nem na adversidade, nem na tribulação, e nem nas provações, meu lindo. Olha o que a palavra está dizendo, e eu vou repetir. Fala a hora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem
não o perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los, com advertências, para prevenir, olha só o propósito. O porquê Deus age de um modo uma hora, e de um modo outro, e de uma outra hora outro modo. Olha por que Deus muda o modo de agir, o modo de falar. Tem um propósito, e olha o propósito aqui. Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Qual é o propósito de Deus nessa circunstância que você está vivendo e que até hoje não compreendeu e entendeu o agir de Deus? É porque Ele está querendo te prevenir das suas más ações. Ele está querendo que você não se orgulhe do seu trabalho, que você acha que vem pela sua força, pelas suas condições. Ei, você precisa lembrar que quem te deu habilidade foi Deus. Quem te dá condições é Deus, porque se Ele quiser agora tirar o fôlego de vida seu, Ele tira. Só que às vezes, nós deixamos subir a cabeça, entra o orgulho, e nós achamos que é a nossa capacidade que tem nos dado tudo. Não, a Bíblia diz que Deus dá a cada um, segundo o seu querer e a sua vontade. Olha o que diz a palavra: para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma. Para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Eu estou mostrando a você o modo como Deus age. Aquele que está lá hoje no hospital, como nosso irmão Diego, é um agir de Deus. Como muitos outros que não conseguem nem se alimentar, também é um agir de Deus. Para quê? Para preveni-los de uma má ação, para livrá-los do orgulho, com o objetivo de salvar a alma dessa pessoa. Tudo tem o propósito, e o propósito de Deus se resume em uma palavra: salvação. Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos por Deus. Mas Ele quer salvar a todos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou todos, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O modo como Deus fala não muda. O amor de Deus para comigo e para com você, pelo contrário, só mostra o quanto Ele nos ama. Eu expliquei aqui porque Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Eu quero dar mais 2 exemplos. Quando nós vamos em Daniel no capítulo 4, o que nós vamos ver lá? Um homem, a qual o Senhor o chama de servo, que levantou esse homem para castigar o seu povo, punir o seu povo, disciplinar o seu povo, e ser um dos homens mais temíveis da terra. Quem é esse homem? Nabucodonosor. Um homem que sobressaía sobre os demais. Eu coloquei aqui nessa mensagem como um leão feroz. Nações temiam a Babilônia por causa de Nabucodonosor. Nabucodonosor se orgulhou tanto que a arrogância predominou sobre a sua vida. E a Bíblia me diz, e eu acabei de ler, o modo como Deus age, o modo como Deus fala, tem um propósito.
E um dia Nabucodonosor, e talvez você faz isso, não tinha nada, hoje tem alguma coisa. Às vezes você sai da varanda da sua casa, está lá lavando o seu carro, ou a mulher lavando lá a sua casa, ela diz: eu consegui tudo isso, foi o meu braço, foi a minha sabedoria. Nabucodonosor está no palácio, está vendo aquilo que o Senhor fez através da vida dele, porém ele esqueceu. E ele começa a se gloriar. Ele começa a dizer que foi por ele, através dele, que tudo ocorreu. Até que vem o Senhor falar com ele. E o que Deus vai falar com ele não é nada agradável. E a Bíblia me diz que Deus fala em sonhos. E deu a ele um sonho. Nenhum dos seus servos, que não tinha o Senhor como Deus, conseguiu interpretar o sonho. Mas Daniel, que tinha o Deus de Israel, o Espírito do Deus vivo, teve a interpretação deste sonho. Daniel então é chamado diante de Nabucodonosor. E Daniel então vai interpretar o sonho. E na interpretação do sonho ele vai dizer assim: ó rei Nabucodonosor, assim diz o Senhor, através desse sonho: você deixará de viver como humano, e agora você viverá como um animal no campo. 7 anos vivendo como um animal. Vamos ler? Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Versículo 24. Diz assim, lindo: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens, comerás capim, meu Deus. O homem que tinha do melhor, por causa do orgulho e da sua arrogância, Deus disse: comerás capim, como um animal, como boi, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas, olha o propósito, até que tu admitas que não foi você, fui eu, o Senhor, quem fez tudo isso. Eu não quero que Deus tire a sua sanidade mental. Então entenda a palavra de Deus nessa noite, que nada foi construído pela força do seu braço, foi o propósito de Deus, o querer de Deus, o efetuar de Deus, dentro dos planos de Deus para a sua vida, não para glorificar você ou a sua família, mas para glorificar Deus. Reconheça enquanto é tempo. Nabucodonosor não reconheceu, mas o Senhor tinha um propósito. Qual que era o propósito? Fazer Nabucodonosor reconhecer que só existe um único Deus verdadeiro. Eu quero que você entenda algo. Tudo que ocorre na nossa vida é para o bem. Se eu não estou reconhecendo a Deus como soberano, Ele vai permitir cada um de nós passar por umas circunstâncias para nós reconhecermos que Ele é dono de tudo. Se você não entender isso, virá mais circunstâncias ainda, até que você faça como Nabucodonosor. Passou-se 7 anos, e passados 7 anos, aquele que adorava muitos deuses, agora vai dizer: eu sirvo o mesmo Deus que Daniel serve. Eu sirvo o Deus dos judeus. O que Deus queria com Nabucodonosor? Aparentemente, quando nós olhamos, o mal.
Talvez você ia questionar, como naquela época deve ter questionado os seus filhos: por que meu pai ficou assim? Por que o grande rei ficou assim? Deus não poderia fazer isso, os deuses também não poderiam, mas havia um propósito. Eu quero que você enxergue, nessas circunstâncias que você está vivendo, o agir de Deus com o propósito de Deus para a sua vida. E lembrando, não é para o mal, é para o bem. Ei, o propósito de Deus não nos conduz para o mal, conduz para o bem. Não é para a perdição, é para a salvação. O que Deus queria com Nabucodonosor é que ele fosse salvo. Você não entende, né? Você acha que Deus está apegado a carro, casa? Você acha que Deus está apegado a bens materiais? O que Deus mais quer é que você vá morar com Ele eternamente. O que Ele mais quer é a sua alma. É a sua alma. Porque se nós morrermos aqui agora, não levaremos nada. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós iremos ressuscitar e morar com Ele eternamente. Esse é o propósito de Deus. Deus estava vendo que o orgulho e a arrogância estava levando quem? O servo do Senhor. Nabucodonosor é chamado de servo do Senhor. Ei, Deus levanta pessoas para abater nós. Deus levanta pessoas para castigar nós. Deus levanta pessoas para punir nós. E por que Ele faz isso? Porque Ele está percebendo que tem algo em nós que está indo contrário à sua vontade. Ele viu que Nabucodonosor começou a se orgulhar. Arrogância, orgulho. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e o orgulhoso. Mas com um propósito. Qual o propósito? De salvar, de mudar, de transformar. Sabe quando a empresa, quando sua vida financeira, eu gosto de falar da vida financeira, porque a maioria só pensa nisso hoje. Se não é vida financeira, é casamento. Meu Deus. Aí, quando sua vida financeira não está indo bem, você começa a buscar a Deus. Aí Deus começa a te abençoar. Você já prestou atenção que quando Ele passa a te abençoar, você não é mais o mesmo com Ele? O mesmo tempo que você gastava anteriormente, você não gasta mais? Você vai entender o que está acontecendo na sua vida financeira. Você lembra que quando você não tinha nada, você fazia propósito, você orava, você jejuava, com todo respeito, todo dia pedia o pastor oração. Meu Deus, a gente até reclama, né? Todo dia a mesma coisa, só o sangue do cordeiro, só pensa nisso. Mas esse é o desespero, né? É a angústia, é a ansiedade. Aí você vinha para a igreja, né? Não tinha nem muito dinheiro para ofertar, ofertava, porque Deus vai me abençoar. Deus abriu a porta. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Pastor, Deus me abençoou tanto. Deus me abençoou tanto que eu não estou tendo tempo mais para Ele. E a gente vai, né, pregando a palavra de Deus, só vendo. Tem um congresso, não participa. Por que não participa? Porque o trabalho aparentemente para essas pessoas deu coisa melhor. Não vem muito assim no culto. Por quê? Porque o trabalho proporcionou uma casa aconchegante. Televisão de 72 polegadas, ar-condicionado, e muitas outras coisas, né? Não é assim? Só que o Senhor está vendo. E o que o Senhor está vendo? Que aquilo que você está fazendo, embora você ache que está glorificando a Ele, se aproximando dEle, você está ficando cada vez mais distante. Aí sabe o que Ele faz? Você que vendia 10 mil, agora vai vender 500 reais. O caminhão não tinha nenhum problema, agora tem vários. A rota que você tinha que era grande, agora diminui. Os problemas que você não tinha, agora vai passar a ter. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Ele já percebeu que você já distanciou dEle. E como Ele ama, Ele não quer que você distancie dEle. Então Ele vai criar situações, circunstâncias dentro daquilo que você está fazendo. Sabe para quê? Para Ele te chamar.
Não tinha nada, agora tem. E tendo agora o que quer? Só curtir. Então Deus, não tem tempo mais para mim, não me adora, não me serve mais? Então tá bom. Enfermidade, vai lá. Pastor, eu estava bom, de uma hora para outra apareceu um caroço. O senhor ora? Oro. O senhor está dizendo para mim que é um tumor. Mas eu não fiz nada. Estou mostrando a você o que você fez. Distanciou do Senhor. Porque alguns não tinham saúde. Agora tem porque Deus deu. E agora que Deus deu, abandonou o Senhor. Então agora então toma de volta. É para o mal? Não! É só para você voltar para Deus. O propósito é isso. Não é para a sua destruição. E se morrer, também não é para a perdição, é para ser salvo. Só que nós queremos curtir isso aqui. Foi Nabucodonosor, só que o propósito de Deus é maior que o nosso. O que Ele tem preparado para nós não é passageiro, é eterno. Isso tudo aqui é passageiro, mas o que Ele prometeu é eterno. Eu estou mostrando a vocês, espero que vocês estejam entendendo o porquê que as coisas ocorrem. Tem propósito. A pergunta que você deve fazer dentro daquilo que você está vivendo é: Senhor, o que eu estou fazendo que está me distanciando do Senhor, para o Senhor não abrir uma porta para mim, para o Senhor fechar a porta para mim? O que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor, que o meu relacionamento não é mais o mesmo? O que eu estou fazendo que eu não estou tendo mais a oportunidade que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, a paz que eu tinha, a alegria que eu tinha? Porque o desejo de Deus é que você tenha paz, e tenha vida, e vida em abundância. Só que nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus, embora você ache que seja. Aí Deus vai e começa a mexer. O namoro era top, o noivado era top, o casamento é top. De uma hora para outra entra o ciúme. O homem não reclamava de nada, a mulher de nada, agora só começa a reclamar. É só observar. Aqueles que tinham o costume de trocar o óleo direto, agora é uma vez no mês, olha lá. Já tem alguma coisa errada. Mas é brigar com a mulher? Não, é ir para o quarto e perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu tenho feito para você permitir uma situação dessa dentro da minha casa? Qual que é a minha atitude para que o Senhor traga esse tipo de circunstância para mim? Ei, foram 7 anos comendo capim, vivendo como animal. Seu cabelo cresceu, sua barba cresceu, sua unha cresceu, não tomava banho. 7 anos. Até que Deus vem, trata com ele, e ele reconhece que o Senhor. Irmãos, Deus não mudou, irmãos. Deus é o mesmo. Outro exemplo que eu quero citar aqui, eu termino a palavra. Está lá em Atos, no capítulo 9. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 9. No versículo 15. Ouça. Diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Quem é esse homem? Esse homem é Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Quem é esse homem? Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. As pessoas temiam Saulo, principalmente os cristãos. E quando nós olhamos para a situação, o que nós enxergamos é só a maldade de Saulo, a vontade e o desejo dele de acabar com o povo de Deus.
com os cristãos. Só que havia ali um propósito. E esse propósito, eles não viam. Nem o próprio Saulo via. Até que o Senhor manifestou a ele e também aos seus, para dizer que ele era um instrumento escolhido do Senhor. Nada é por acaso. Uma perseguição não é por acaso. Eu vou repetir, uma perseguição não é por acaso, tem o seu propósito. E qual é o propósito? Revelar a justiça de Deus. Que é isso, pastor? Porque a Bíblia me diz que ele está indo com carta para Damasco, e o Senhor aparece a Saulo e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando as pessoas nos perseguem, elas não estão nos perseguindo, elas estão perseguindo Cristo em nós. Então a perseguição vem para quê? Para Deus manifestar com o seu sobrenatural, para aquele que nos persegue, agora venha se juntar a nós e ser perseguido como nós somos. Há um propósito. Para de ficar reclamando daquele que está te perseguindo. Pergunte ao Senhor: o que você tem feito que tem distanciado você do Senhor, a ponto do Senhor colocar pessoas para te perseguir? O Senhor quis mostrar para os seus que ele era um escolhido do Senhor. Você sabia que essa pessoa que te persegue, ela pode ser um escolhido, um instrumento do Senhor? E Deus só está usando essa circunstância para que você testemunhe Deus através da sua vida. Porque assim como Jesus apareceu para Saulo, nós exalamos a presença de Deus para as outras pessoas. Então, ao invés de você murmurar, reclamar, questionar, aproveita essa situação e deixa Jesus manifestar, porque a salvação não é só para mim, é para aqueles também que nos perseguem e que nem conhecem Jesus como único Senhor. Sabia disso? A Bíblia diz que Ananias pega aquele homem vai para sua casa, aquele homem que ficou cego 3 dias, agora vai enxergar, e enxergando ele não é mais o mesmo. Ora Deus fala de um modo, ora fala de outro modo, mas ele nunca deixa de falar. O problema é que você quer que ele fale de um modo só com você, mas ele vai falar de vários modos. É do jeito que ele quer, da forma que ele quer, com um único propósito, que é o seu bem. Ele quer o seu bem. Entenda isso. Ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Essa é a mensagem que o Senhor me concedeu nessa noite. E eu quero orar por você.